quem vai ser o melhor camisa 10 do Brasileirão. Eu e o Gabriel vamos ranquear os top 10 aí, melhores camisa 10 do Brasileirão, do 11º dessa ordem. E é isso, vamos embora. Começando aqui, pô, dá uma moral pro Paulinho do Palmeiras, esse cara não tá jogando, Sim. sofreu uma lesão aí no final do ano passado. É muito uma incógnita ainda, Cara, a muito. gente não sabe o que vai ser o do Paulinho do Palmeiras. Eu acho que a gente tem que explicar aqui o nosso critério. A gente não tá falando melhor, tipo assim, quem é o melhor pra quem é o pior, não é isso. É quem a gente acha que vai se destacar mais por seus clubes e vai se destacar mais no campeonato. Por exemplo, quem tem mais possibilidade de ir pra seleção do campeonato, certo? Quem vai se destacar mais. Então, não é exatamente por qualidade. Se fosse por qualidade, o Paulinho é melhor do que alguns jogadores que vão aparecer aqui, certo? Só que ele é, como o Pedro falou, muito uma incógnita, cara. Ele não joga muito tempo. A gente tá indo pra 7ª rodada do Brasileirão, ele não Sim. estreou, ele vai estar um processo de adaptação, entrando nos jogos ainda. Isso, ele tava no banco do último jogo agora contra o Bahia, né? Mas ele não entrou. E aí a gente não sabe se ele já entra no próximo jogo, como vai ser, se ele já vai voltar bem, se não vai acontecer aquela coisa que é normal, até aquela lesão recorrente logo depois que volta daquela lesão maior. Então vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto ele tá de fora do nosso top 10. No mínimo umas 3 rodadas aí pro cara se readaptar, entrando no final do segundo tempo. Então aí até lá já tá na 10ª rodada, já faltam 28 rodadas pra ela acabar já. Mas fica a moral pra ele aí. Uma moral. E começando abrindo o top 10, a gente colocou o Matheus Pereira do Cruzeiro, não vive sua melhor fase, mas é um grande maestro ainda, um jogador importante para Raposo. E, cara, é difícil, porque tem outros bons camisa 10 no Brasil, assim, também. Os outros 8 que faltaram, né, tirando o Paulinho. É 8 porque tem o Paulinho, né, que a gente já citou, sabe? Quer gente falar 11? E aí, só faz uma crise nossa aqui de riso. A gente, enfim, Matheus Pereira é o nosso top 10. Bora falar do novo colocado logo de uma vez. Cara, indo pro nono colocado aí, a gente colocou aí Gustavo Scarpa. Eu acho que ele até é um jogador melhor do que o próximo que vai vir na lista, porém, o Gustavo Scarpa e o Atlético Mineiro vem numa fase muito ruim, cara. A fase do Galo é muito ruim no Brasileirão. Cara, o Galo tá na zona de rebaixamento, pô. Tá ligado? Um time que a gente pelo menos esperava que fosse, pô, G6, ou próximo do G6, brigando pro Libertadores, tá brigando pra não cair, pô. Claro, 6 rodadas só. Mas, cara, é muito absurdo. Pô, dá pra vida, né? Muito ruim a fase do Atlético Mineiro, do Scarpa também, não é muito boa. E a gente levou também em consideração, tipo assim, o Scarpa, mesmo ele em fase muito boa, ele não consegue ser o protagonista do Atlético Mineiro, porque tem um cara lá chamado Hulk. Exatamente. Então ele não consegue ser o protagonista. Dito isso, juntando com a fase, ele cai um pouco na nossa lista. Cara, indo pro 8º lugar, pô, acho que ele não tem a mesma qualidade que o Scarpa e o Matheus Pereira, por exemplo, de bola jogada, mas pra nossa lista de quem vai ser o melhor camisa 10 do Brasileirão, a gente colocou o John John em 8º, que é um protagonista no time do Bragantino, é o cara que cria o jogo do Bragantino, faz muito gols e muitas assistências também, vem de grandes números, claro, tem Sacha, tem Pita, bons jogadores também, mas no time do Fernando Seabra, que tá um time bem legal de ver, o Bragantino chegou a 4 vitórias consecutivas no Brasileirão, coisa de maluco, e um dos principais responsáveis é o John John. John John é protagonista nesse meio campo do Bragantino e vem pra ser um dos melhores camisa 10 do Brasil, até porque eu acho que o Bragantino, a gente no começo do nosso canal fez um ranking do Brasileirão, botou o Bragantino lá embaixo, mas depois, tá surpreendendo muito. Depois desses jogos aí é difícil falar que o Bragantino vai cair, eu acho que termina até na parte de cima da tabela. Fernando Seabra é um bom técnico e organizou a casinha do Bragantino. Então por isso o John John ficou em 8º aí. Podendo subir até mais, quem sabe, né? Mas quem sabe, né? Cara, em 7º aí a gente vai com um cara que é um jogador de grandíssima qualidade. E só pra explicar por que ele tá tão abaixo assim, porque tem outros jogadores também de muita qualidade, porém também ele convive com muitas lesões, que é Paulo Henrique Ganso, camisa 10 do Fluminense, que, cara, esse é o problema, ele convive com muitas lesões, nem sempre ele está disponível para ser titular ou para estar até relacionado para o jogo, mas quando ele joga, ele é uma qualidade absurda. O que a gente considerou também para deixar ele atrás do próximo jogador, que a gente vai falar? Quando ele joga, ele por muito tempo foi talvez o melhor ou um dos melhores jogadores do Fluminense em qualidade. Porém hoje, o Arias tá muito acima. O Arias segue há um tempo legal já sendo o melhor jogador do Fluminense, né? O Cano tá retomando também uma boa fase. Kevin Serna também acho um bom jogador, aí tá. Um bom jogador. A gente vai ter aí também o Thiago Silva, né, que é um zagueiraço também, que também agora tá lesionado. Mas enfim, tem muitos jogadores que não que estejam à frente dele, mas que o Fábio também, mas que estão no mesmo nível dele ali, mas o Arias hoje tá acima, então ele jogando, ele não é o melhor jogador hoje do Fluminense, o jogador mais importante do Fluminense. É o Arias hoje. Então por isso ele fica em 7º na nossa lista, e também principalmente pelas lesões, né?
Concordo. Talvez vocês achem um crime o sexto colocado. A gente pensou muito nessa lista, assim, foi o que a gente mais quebrou cabeça. Mas a gente optou por deixar o Neymar em sexto pelo seguinte. Cara, o Neymar é um jogador que convive muito com lesões. Acho que fez um bom Paulistão. Desde sua estreia ele jogou bem, fez gols importantes, gol de falta, gol olímpico, gol de pênalti. É o Neymar, não tenho o que falar. Se Deus quiser, ele vai voltar à sua melhor fase, o meu ídolo no futebol. Eu também. Mas difícil botar ele acima desses jogadores, no top 5 pra frente, por causa de lesão mesmo, cara. Ele não tá conseguindo se adaptar com os gramados. É impressionante, assim, é triste de ver. Sim. Mas acho que ainda assim ele fica no top 6 da nossa lista pra ser um dos melhores de camisa 10 do Brasileirão. Até porque o time do Santos é muito ruim. O time do Santos é muito limitado, principalmente defensivamente. Tem uma vitória em 6 jogos no Brasileirão. Sim. E talvez o cara que faça o Santos não cair, por exemplo, ou subir de patamar, ainda é o Neymar. Então o Neymar, se volta a jogar pelo menos 10 jogos aí no Brasileirão, cara, ele eu acho que tem possibilidade dele jogar aí 20, por aí, talvez metade do campeonato. Tomara. Se não tiver muitas lesões, tomara que... E se ele renovar também, né? Eu acho bem provável. Eu acho muito provável que sim. Mas, enfim, né? O jogador que... Mas a vontade dele deve estar zero, né? Com o time do Santos aí. Tá complicado de ver, né? E se for falar por qualidade, o Neymar ganharia, né? Não. Só que hoje não tem como colocar ele acima desses outros caras jogando tão pouco, né? Sendo tão dúvida nos jogos. Né? Mas quando ele joga, ele tem uma qualidade diferente, né? É diferente. Os passes, Você percebe o que o Neymar faz dentro de campo, né? A diferença que ele faz. Ainda mais no time QI, a qualidade é muito diferente. E quando joga é o melhor jogador do Santos, né? Então... Agora indo pra quinta posição aí, a gente colocou um cara que é muito bom, um cara muito consistente há muitos anos no Brasil, que ano passado foi pra um clube diferente e tá dando certo, podemos dizer. Não consigo dizer que ele é o melhor jogador do Bahia, porque tem alguns jogadores interessantes aí no Bahia, mas com certeza ele Pulga, por exemplo, tá muito bem. Mas com certeza ele, junto com um meio campo bem bom de qualidade do Bahia, o Everton Ribeiro está sim se destacando. E acho que tem qualidade para ser o quinto, talvez, ranqueado aí de camisas 10 no Brasileirão esse ano. Aliás, até esqueci de falar, a gente tá ranqueando camisa 10 na camisa, tá? Não que jogam como camisa 10, porque vai chegar um cara aqui que não joga como camisa 10, mas que é o camisa 10 do time. O Paulinho, inclusive, né? Que não é um meia central. Também, só para deixar claro ainda. Exatamente. E é isso, Everton Ribeiro, dispensa comentários também, um grande jogador. Em quarto lugar a gente colocou o Savarino do Botafogo. Cara, pra mim o melhor camisa 10 oficialmente ano passado foi o Savarino. Jogou muita bola, ele, o Almada, o Luiz Henrique, Igor Jesus, fizeram. Os volantes também, Gregory e Marlon Freitas também fizeram uma diferença absurda pro time do Botafogo funcionar muito bem, né? no passado. E ele vem jogando bem esse ano, vem de gol contra o Fluminense agora, nesse último final de semana. Mas ainda tá, eu acho que tá abaixo desses 3 jogadores que a gente colocou, porque o time do Botafogo não tá se ajudando muito, o Renato Paiva também não tá se encaixando como técnico, mas ainda assim o Savarino se destaca. Cara, Renato Paiva, eu acho o técnico muito limitado. Pode cortar. Não, tranquilo, mas é isso, o Savarino eu acho que é um jogador extraordinário. Sou fã do Savarino, tá? O venezuelano é muito craque. Também sou fã. Acho que ano passado ele... Pra mim o Luiz Henrique não foi o melhor jogador do Brasileirão. Acho que o Savarino... Acho que não é um absurdo falar que Savarino, Marlon Freitas e o Almada estavam à frente dele. O Almada acho que não, no Brasileirão. Mas tipo assim, Savarino, Marlon Freitas e talvez o Estevão estejam na frente do Luiz Henrique no último Brasileirão. Mas beleza, o Luiz Henrique foi eleito o craque do Brasileirão, ok. Mas ok também, mas pra mim acho que deveria ser Savarino, Marlon Freitas. Então Savarino tá em quarto aqui, mas poderia... Se fosse ano passado, acho que estaria em primeiro, né? Sim, com certeza. Mas assim, Savarino, muito bom jogador. Savanizo. E agora pulando pra terceira posição, chegando no nosso top 3 aí, a gente fala do cara que não joga como camisa 10, mas é o camisa 10 do Timão, Memphis Depay. Muito polêmico, inclusive, porque trocou de camisa com o Garro. O Garro também estaria nessa posição, provavelmente, né? Tá aí, pô, o Garro... Mas o Garro aí tá lesionado também, né? Enfim. E o Depay, cara, o Depay acho que falta de qualidade. Eu não sei se ele é melhor que o primeiro cara que a gente vai falar, né? Da lista. Mas assim, ele é um cara de qualidade muito absurdo, camisa 10 da Holanda. Vai muito provavelmente se tornar o maior artilheiro da história da seleção holandesa. Tem um marco muito grande. Muito grande. Johan Cruyff, sim. Van Persie, Cara, um jogador que passou por Barcelona, Atlético de Madrid, Lyon, Manchester United. É um jogador de muita qualidade, né? O Memphis Depay. Moral. Ele é diferente, né? Ele tem um toque na bola diferente, ele tem uma finalização diferente, ele pensa diferente. Então ele agregou muito nesse time do Corinthians e... Não tem como deixar abaixo disso, né? Não tem como. Por isso a gente colocou ele em terceiro lugar. Só acho que falta ele aparecer. A gente até falou isso em outro vídeo que a gente gravou também. Acho que alguns jogos grandes falta ele aparecer. Falta ele ter
algumas atuações grandes em jogos grandes. Ele tem até... Como nos derbys, inclusive, contra o Palmeiras, né? Isso. Talvez poderia ter aparecido mais. Sim. Porém, é um baita jogador e totalmente merecido esse top 3 aí pra ele. Concordo. Segundo lugar, o Alan Patrick do Internacional. Que temporada nojenta do Alan Patrick. Sim. É ridículo. Alan Patrick é absurdo. Cara, é Absurdo. muito legal de ver ele jogar assim. Mágico, cara. Mágico. Funciona muito no time do Internacional. Com muitos gols, muita assistência, muitos números na conta dele. E. números eu digo de. Também de dinheiro, né? Também. Mas, enfim, o Alan Patrick é um craque da bola e merece estar no top 2, assim. Acho que fica só abaixo do top 1, porque além dele ser um pouco mais diferente que o Alan Patrick, ele ainda tá sendo protagonista do Campeonato Brasileiro. E é disso que a gente tá falando nesse vídeo, né? Então, Sim. Cara, e só falando aí do Alan Patrick, cara, assim, pra complementar, ele coloca a bola onde ele quer. É, cara, um grande passador, lançador de bola, um jogador mágico realmente. Enfim, um jogador muito bom aí, de muita qualidade, merece muito esse top 2. Poderia estar em primeiro se não fosse o cara. esse sim coloca a bola onde Arrascaeta. ele quer. Georgian de Arrascaeta. Que jogador, é o melhor jogador do Brasileirão. Nessas 6 rodadas é o melhor jogador do Brasileirão. E eu acho inclusive que o Alan Patrick é o segundo melhor nesse início do Brasileirão, nessas 6 rodadas, que a gente tá gravando após 6 rodadas. Porém o Arrascaeta é o melhor jogador do Brasileirão até agora. Com certeza. Cara, o Arrascaeta é absurdo. Ele pensa diferente, ele pensa à frente, ele tem um QI diferente. Pô, Os esse gols jogo que ele contra fez... o Corinthians aí, Sim. Arrascaeta absurdo. O gol que ele fez contra o Corinthians, o gol que ele fez contra o Vitória, né? Contra o Vitória, cara, 2 golaços. Ele tem mais participação em jogo, mais participação em gol do que jogo, se eu não me engano, nesse Brasileirão. Ou é a mesma quantidade, mas acho que é até 1 ou 2 a mais. Cara, é absurdo a temporada que o Arrascaeta tá fazendo. É campeão do Carioca. No momento, o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, muito por causa do Arrascaeta, que é o melhor jogador hoje do Flamengo, jogador absurdo de bom. E merece muito esse top 1. E eu acho que vai com certeza estar, se não for por lesão, essas coisas, vai com certeza, ou decair muito, vai com certeza estar na seleção do Campeonato Brasileiro de 2025. Com toda certeza, ele é genial e vive uma fase esplêndida, né, cara? Mas é isso, cara. Acho que esse é o nosso top 10. Se faltou alguém, deixa nos comentários aí. Pelo menos pra mim, eu acho que ficou bom. Claro, Paulinho aí. Pô, dá uma moral também pro Lucas Mugni do Ceará também. Não tá no patamar, talvez, esse top 10 ainda, mas é um grande jogador. Bom jogador. Tem o Cristal do Grêmio, enfim. Tá em uma fase, né? Tá uma fase ruimzinha, mas Sim, também... acho que a gente foi justo aqui, né? Acho que se fosse falar de qualidade, também poderia ter o Payet, mas também não tá jogando muito. Tá, mas se fosse de qualidade, aí o Neymar estaria em primeiro, né? Com certeza. Daí... Mas acho que é isso. Esse é o nosso top 10. Comenta bastante aí, se concordou, discordou, enfim. E é isso, né, rapaziada? Tamo junto, falou e até o próximo vídeo. Isso aí pra mais.